Vou tentar aqui dar uma resposta para um querido amado aí do canal. Ele faz a seguinte pergunta: Pastor, eu preciso ir na igreja para ser um cristão? Eu quero começar do começo. Todo cristão que foi feito cristão pela obra do Cristo crucificado, quando esta pessoa não tinha um relacionamento com Deus, podia até ter um relacionamento com uma denominação. Eu sou evangélico, eu sou da igreja A, B, C, D, sei lá o quê, ou eu sou católico, sou espírita, e pode até esta pessoa ter uma vida regular de congregar naquela denominação. Eu não estou dizendo denominação aqui. E a pessoa se chamar de cristão. Ninguém é cristão. A palavra cristão significa pequenos cristos. Ou alguém que ganhou a vida de Cristo e vive por essa vida. Só quem tem essa competência é aquela pessoa que creu na sua morte para o pecado. Ela nasceu com o pecado. Os católicos dizem pecado original. Exatamente isso. É de origem mesmo. É de fábrica. Significa o seguinte: essa pessoa ficou sabendo e creu que ela foi crucificada com Cristo. Ela foi perdoada, os seus pecados foram perdoados quando ela esteve crucificada com Cristo. E o seu pecado, a natureza de Adão, ele foi tratado na morte com Cristo. E também ela creu que esta pessoa foi ressuscitada juntamente com Cristo e ganhando a vida de Cristo. Essa é uma pessoa cristã. Agora, olha só, no livro de Atos, João, Evangelho de João, capítulo 4, 24, uma mulher estava perguntando para o Senhor Jesus Cristo: aonde é o lugar de adoração, afinal de contas? É aqui, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém? Aonde que é o lugar certo de adoração? O Senhor responde para ela, no versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: nem aqui no monte onde os samaritanos adoravam, e tinha lá um templo, nem aqui e nem no templo de Jerusalém. Ele não disse que não podia adorar nesses templos. Ele disse: o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em realidade, e em verdade. É verdade aquela adoração e aquele serviço sagrado, fruto de uma experiência real, viva, poderosa, da vida de Cristo no seu interior. E no poder do Espírito Santo ele adora, ele serve, ele congrega, ele oferta, ele se oferece em serviço para a glória de Deus. Mas onde é o lugar? Nem lá nem cá. Vai ser um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em seus negócios, adora e serve ao Senhor no seu namoro, adora e serve ao Senhor no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho secular. Ele vive em adoração, porque o serviço que ele presta naquela empresa como funcionário, como empresário, como chefe, como empregado, ele faz tudo
para a glória de Deus. Esse é o meio de adoração, de serviço. Agora, os irmãos de Atos dos Apóstolos, do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos ensinar uma coisa. Em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, de repente, aconteceu. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Qual é o assunto? Estavam reunidos no mesmo lugar. Então, a palavra de Deus nos orienta a reunir perfeitamente. Quantos desigrejados e tentando se justificar de não congregar. Por causa disso, por causa daquilo. Naquele período, principalmente no domingo, no final de semana, quando eles deveriam estar congregados e ouvindo, e louvando, adorando, e ouvindo a pregação, ou um estudo bíblico, ou uma pregação expositiva, ou uma pregação usando a palavra, claro, sem a palavra de Deus não é uma pregação da palavra de Deus, porque não usa a palavra de Deus. Então, mas aonde ela vai estar se ela não estiver congregando? Pergunto para você. Vai ser mais edificante para a sua vida? Para os seus filhos? Para com o seu lar? Você deixando de congregar? E cada um coloca a sua justificativa. Eu não congrego por causa... Tem um problema lá no líder. Você não tem problemas com você? É óbvio, meus queridos, que nós esperamos que esses nossos líderes espirituais tenham testemunho coerente com o ensino. Sem dúvida. A mensagem cristocêntrica. Esse irmão que me perguntou, ele diz, agora é politicagem. Lá naquela reunião, em nome do Senhor Jesus Cristo, devemos ouvir a palavra de Deus. Centralizado na obra de Cristo, da sua morte e sua ressurreição, e da vida do Senhor Jesus Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. O pecador crucificado no Salvador. E o pecador ser sepultado juntamente com o Salvador. E ser ressuscitado pelo Pai Celestial juntamente com o seu Salvador. E agora o Pai coloca a vida do Salvador, Senhor Jesus Cristo, no interior desta pessoa, fazendo-a um cristão. Fora disso, ele não pode se considerar um cristão, mesmo que frequente uma igreja chamada cristã. Mesmo reunindo com uma igreja evangélica, mas sem o evangelho. Hoje, mensagem positiva, até de motivação, de encorajamento, mas não trata de arrependimento, de pecados e também do céu. Por que eu vou falar sobre o céu se eu não sei se até aquele líder crê no céu? Porque quem crê, prega. Quem crê, anuncia. Quem crê que ele foi crucificado, prega a crucificação do pecador no corpo de Cristo, na cruz. Se ele não foi um crucificado, se ele não tem experiência da sua crucificação no corpo de Cristo lá na cruz, ele não vai pregar uma coisa que ele não tem experiência. E não é só esse assunto, outros assuntos também. Amém? Mas o que nós estamos falando aqui? Eu posso ser um cristão sem ir para congregar? Vamos ver o que a Bíblia diz em Hebreus 10. Consideremo-nos também uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Onde normalmente você vê isso acontecer? Naquela reunião dos salvos. Mas pode ser a igreja deles embaixo de um pé de bananeira, de um pé de mangueira, que é maior, né? Pé de manga. Embaixo de uma grande árvore. Ali o povo reúne, louva ao Senhor, adora ao Senhor e se conhecem e troca as suas experiências com o Senhor e pelo Senhor e para a glória do Senhor. Ele está chamando a nossa atenção. E depois ele diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Qual igreja que o senhor pode dizer para eu congregar? Quando o Senhor nos regenerou, ele fez de cada um das pessoas que foram regeneradas templos da sua habitação. Vós sois santuário de Deus. Vós sois templos da sua habitação. Vós sois casa de Deus. Onde você, cristão, estiver, ali estará a igreja. Porque a igreja é particular, individual e coletiva. Vós sois santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está em vós, no seu interior. Eu estou falando para um regenerado, para uma pessoa cristã de fato e de verdade, que passou pelo batismo em Cristo. Eu não estou falando de água, não. Passou o batismo em Cristo. Ele foi incluído em Cristo na cruz como velho homem e foi ressuscitado como novo homem. Uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Aonde ele ouviu isto? Pode ser por uma rádio, pode ser por um folheto, pode ser por um livro, pode ser ele mesmo lendo a Escritura. Mas se ele ler seriamente as Escrituras, imagine alguém, eu sou contra ir para a igreja, eu não gosto de ir para a igreja, mas você gosta de outras coisas, não gosta? Edificam? Glorificam a Deus? O nome do Deus que você diz que serve é honrado nessa reunião que você vai? Naquilo que você gosta, Deus gosta? Naquilo que você ama, Deus ama? Naquilo que você quer, Deus quer? Eu estou falando para alguém que diz que é cristão. Cristo é prioridade para ele. Não é somente salvação, mas como ele deve viver. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse dia do Senhor se aproxima. Está preparado? Mas lá e no outro lugar. Mas está todo mundo errado. E você? Você não tem erro na sua vida? Você não tem fracasso? Você não tem pecados? Não tem alguma área que você pisa na bola? Também a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser um hospital onde é tratado os feridos, os carentes, os necessitados. Eu sou pastor, eu congrego, porque eu me considero, pelos ensinos bíblicos, um tremendo de um carente das coisas eternas, do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu
Eu dou um estudo bíblico para um grupo de pessoas que reúne como igreja num salão de cabeleireiro. Ali reúne a igreja. Ali reúne os salvos. Mas nessas reuniões, eu não estou falando essa específica, todas as reuniões onde tem aglomerado de pessoas, com um título, muitas vezes aquela placa lá na frente, a Bíblia diz, o Senhor fala, que ali tem trigo e tem joio. Mas um dia nós fomos joio. Mas houve um milagre chamado regeneração, novo nascimento. De um joio, nós fomos feitos trigos. De um homem perdido, uma pessoa perdida, nós fomos feitos achados. De uma pessoa morta para Deus, fomos, aleluia, vivificados e ganhamos vida de Deus para viver para Deus em alegria, em adoração, salvação. Um dia nós estávamos sem Cristo neste mundo, mas o Cristo veio até este mundo e nos achou e nos conquistou. E a maioria das pessoas ouviram onde? Quando eles estavam numa igreja, reunidos como igreja, em uma denominação. Pastor, o senhor aconselha o quê? Eu aconselho você congregar. Eu? Zé Mané aqui? Não. A palavra de Deus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. E fica costume. Negligência. E você conduz a sua vida e a sua esposa, se você é marido, seu marido, os seus filhos, para onde? Eles ficam perdidos. Não cria raízes. Você pode fazer considerar uma igreja a sua casa? Pode. No Atos do Apóstolo tem vários aqui. A igreja na casa de fulano de tal, a igreja na casa de fulano de tal. Não é a igreja que tem aquela construção necessariamente. Como nós lemos aqui. Nós lemos aqui. Atos capítulo 3, a gente já concluir. Atos capítulo 3. Olha só aqui. Porque numa igreja, numa denominação, quando você está lá, você vai aprender muita coisa. Vai aprender com os diferentes, vai aprender com pessoas que aprendem, que entendem diferente que você, que encara a vida diferente que você, e pega no seu pé, corrige você, você corrige outra pessoa, ajuda outra pessoa. A igreja é o hospital. Também, em Atos capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor diz, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O templo. Eles reuniam, o Senhor Jesus Cristo, ele reunia nas sinagogas, o Senhor Jesus Cristo pregava nos montes e fazia dali uma reunião de igreja. Ele pregava na sinagoga, pregava no templo. No teu lugar, fala, não, só tem que ser dessa forma naquele lugar. Onde você estiver. Se você é cristão, Cristo é sua vida. E o que tem sido manifestado? A vida de Cristo? É uma questão para a gente pensar. Faça o seu comentário. Ainda mais um assunto desse que tem tantas pessoas desigrejadas, chamado desigrejadas. Ah, mas eu não estou indo mais naquela igreja, mas eu estou reunindo toda semana como igreja, na casa de fulano de tal, em uma garagem, lá a gente ouve a palavra, celebra, ali é a igreja. Ah, numa escola do governo, a gente reuniu lá e reservou uma sala e deram abertura para nós
Vamos reunir como igreja lá. E assim por diante. Nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, segundo a palavra de Deus.